Presidencialismo de coalizão é um dos conceitos produzidos nas ciências sociais brasileiras que influenciaram muito o debate, não apenas nacional, mas internacional, no âmbito das ciências sociais, especificamente no caso do presidencialismo de coalizão, no âmbito da análise política e da ciência política. Hoje em dia, temos vários grupos de pesquisa em outros países, Inglaterra, Estados Unidos, outros países da Europa, grupos de pesquisa voltados ou que incorporam esse conceito de presidencialismo de coalizão em suas pesquisas. A gente pode fazer paralelos com a teoria da dependência, do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto. Nós temos na antropologia conceitos importantes como sabe com quem está falando, do Roberto da Mata. São conceitos que acabaram se popularizando e que nos seus devidos contextos de produção foram muito sintéticos de discussões, análises empíricas, conceitos, e ao mesmo tempo que abriram uma grande janela de oportunidade para a produção de outras teorias, outros conceitos e outros programas de pesquisa. Então, trata-se de um conceito, do ponto de vista científico, muito bem sucedido no âmbito da ciência social brasileira. De onde que surge? Surge de um artigo produzido pelo cientista político Sérgio Abranches, em 1987 e 1988. O artigo é publicado em 1988 na revista Dados, justamente no momento em que se produzia a Constituição de 1988. Então existia um debate muito vivo à época sobre a adequação, sobre a oportunidade de se manter os pilares institucionais da democracia brasileira, tal como experimentado antes de 64, momento no qual os militares, junto com segmentos da sociedade civil, dos civis, produziram o golpe que durou mais de 20 anos. Então, dizia-se que esses pilares básicos acabaram produzindo instabilidades importantes e que acabaram levando ao golpe. Esses pilares seriam o presidencialismo, como sistema de governo, a separação de poderes, né? Os eleitores não só escolhem seus representantes para o Congresso, mas também escolhem por voto direto o presidente da República, mixado com o voto proporcional, as eleições proporcionais para a escolha dos representantes na Câmara dos Deputados. O que se sabe é que a representação proporcional, ao contrário da representação majoritária, permite a emergência do pluralismo partidário e, em algumas acepções, da fragmentação partidária. Então, as análises que eram produzidas nessa época, na década de 80, por influência de um cientista político espanhol radicado nos Estados Unidos chamado Juan Linz, essas análises afirmavam a necessidade de se mudar esses pilares básicos, seja na adoção, seja no sentido da adoção de um sistema majoritário nas eleições para a representação, né, nas eleições congressuais, seja no âmbito do sistema de governo, a adoção do parlamentarismo. Esse texto do Sérgio Abranches foi muito feliz nessa época porque tentou mostrar que o presidencialismo, tanto quanto a representação proporcional, são pilares que estão muito enraizados na trajetória brasileira, né? E que pouco efeito se teria ao modificá-los, esses pilares, né, naquilo que os analistas gostariam de ver como realidade no Brasil, seja uma legitimação maior do sistema político, seja a eficácia do processo decisório. Então, o que ele procurou mostrar foi que essa combinação de pluripartidarismo e de sistema presidencial é uma combinação que estava já enraizada e adaptada às características da estrutura social brasileira. Então, esse foi um achado muito importante do texto. Um outro achado importante foi justamente mostrar que a conjugação de o sistema presidencial com o pluripartidarismo emergente da representação proporcional acabava impondo, e que essa é a realidade brasileira, né, desde antes de 64 e de 88 em diante, acabava impondo a construção de coalizões para se governar, com o presidente construindo coalizões com grandes partidos, tendo em vista estabilizar
o processo decisório e produzir políticas públicas. Então, esse foi um grande achado também do texto, porque o que se tinha à época era a noção de que governos de coalizão só poderiam existir em experiências parlamentaristas. Então, esse foi também um segundo motivo, né, da importância do texto. Logo após a produção do texto, o texto ficou um pouco amortecido, veio o debate sobre o parlamentarismo. O parlamentarismo não foi aprovado no plebiscito, em 1993, plebiscito previsto na Constituição de 88, nas suas disposições transitórias. E então, em 94 e 95, Argelina Figueiredo e Fernando Limonge, dois cientistas políticos, produzem um livro muito importante chamado Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional. E esse texto resgata o texto do Sérgio Abranches, esse livro, mostrando como o presidencialismo de coalizão estabiliza o processo político por conta de características institucionais próprias do Brasil, cravadas na Constituição de 88, como a devolução de muito poder de agenda e de prerrogativas no processo decisório para o presidente, e também o modo pelo qual os partidos dominavam o processo decisório no Congresso, portanto, estabilizando e dando previsibilidade ao que ocorre dentro do Congresso vis-à-vis os interesses do presidente. Esse livro, então, foi fundamental para mostrar que os temores que o Sérgio Abranches tinha em respeito às questões de governabilidade não eram sustentáveis por conta de outras características institucionais associadas ao presidencialismo brasileiro, o presidencialismo de coalizão brasileiro, baseados nas prerrogativas decisórias do presidente e nas características organizacionais do legislativo. Bom, então tivemos muita estabilidade ao longo desse período, depois do impeachment do Collor, no período Fernando Henrique, no período Lula, e recentemente tivemos uma grande crise, uma macrocrise, que até agora não é resolvida, que diz respeito ao impeachment da presidente Dilma e agora a assunção do presidente Temer e uma nova grande macrocrise no governo Temer, e nós não sabemos se a estabilidade política no Brasil vai realmente se verificar. O que eu acho importante para os analistas terem em mente, e o público em geral, é que essas crises recentes têm mais que ver com características da democracia em massa do que propriamente ao arranjo institucional brasileiro, né? O arranjo institucional brasileiro, assentado em coalizões e assentado nas eleições diretas para presidente, que é a essência do presidencialismo de coalizão, esse arranjo institucional tem que ser mantido, porque permite a expressão da pluralidade no parlamento e permite a expressão da vontade majoritária para a construção do executivo, para a constituição do executivo. Eu acho que isso tem que ser mantido. De novo, o que existe de crise no Brasil é uma crise que tem que ver com questões societais, questões que a democracia mesmo vem produzindo, que é o desafio de, no bojo da democracia de massa, da participação de massa do eleitorado e da população na política, produzir resultados sociais, econômicos de inclusão. Há uma grande reação na sociedade, em segmentos privilegiados circularmente, em relação a esse movimento, e a institucionalidade brasileira não tem nada a ver com isso. Acho que tem que haver um grande pacto nas elites e na população para a manutenção da democracia. O presidencialismo de coalizão, tal como dizia Sérgio Abranches, está encarnado na nossa estrutura e esse é o grande legado que a trajetória política brasileira tem tido no nosso país.